Essa é a história de Marcantonio Bragadin. Esse daqui é um vídeo bem importante para a história vêneta, e não só a história vêneta, mas sim a história do Ocidente inteiro, porque nós temos verdadeiros mártires, ou seja, pessoas que morreram em prol, não, é claro, apenas do Ocidente, principalmente pela fé. E aí, quando falamos a respeito de Marco Antônio Bragadin, nós vamos ver isso muito claramente, mas também, principalmente, mártires que morreram para que hoje o Ocidente, até então, conseguisse ser o que é, né? Pelo menos até os dias de hoje. Se você quer saber um pouco mais sobre a história de Marco Antônio Bragadin, um herói aí importantíssimo para a nossa história, vêneto, então fica no vídeo até o final. Te convido para curtir, é claro, o vídeo, se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações. Se quiser se tornar membro, é possível aqui pelo próprio canal, pelo próprio Lenguamare aqui no YouTube, ou então fazer a sua doação aí para manter o canal pelo 54992-622828. São 7 anos de estrada, pretendo aí mais 7 anos ficar com vocês. Esse vídeo, claro, já gravei algum outro vídeo a respeito de Marco Antônio Bragadin, contudo, nós temos mais detalhes para falar sobre ele, que eu acredito que não falei até então. Eu gostaria de trazer essa visão de Marco Antônio como um verdadeiro mártir, que é o que ele foi. Já aproveito e menciono para vocês aí que essa semana talvez eu esteja um pouco mais ausente, porque é a semana que inicia a nova turma, a turma de língua vêneta e italiano, então a gente sempre acaba tendo uma correria a mais por conta disso, mas nada de grave aconteceu, pelo contrário, aconteceu de bom, né? Mais pessoas estudando aí a respeito tanto da nossa história, língua e assim por diante. Se alguém tiver como o pessoal já está escrevendo ali, né? El Gran Bragadin, isso mesmo, né? Barbascon, Gran Bragadin. Se alguém tiver aqui como dizer se o áudio está bom ou ruim, eu agradeço. Acredito que esteja ok, né? Porque senão já teriam dito alguma coisa. Vamos lá, a história aqui do Bragadin, Marco Antônio Bragadin, é um dos relatos, digamos, mais viscerais, né? Da coragem vêneta, da coragem ocidental, digamos, dever e resistência na história militar e também, por que não, da coragem religiosa. Apenas um homem imbuído, é óbvio, por motivos religiosos conseguiria fazer isso. Nenhum homem moderno dos dias de hoje, laico ou ateu, conseguiria dar a sua vida assim como fizeram esses grandes homens se eles não tivessem um propósito maior por trás disso, né? Embora ele seja, claro, frequentemente lembrado como um herói de guerra vêneto, a sua morte, com certeza, ela vai ser cercada ali por simbolismo, martírio cristão, principalmente, né, diante da pressão do Império Otomano. Muito obrigado, o Barba Sucon, né, tudo tranquilo. Vamos lá, então, o que, que nós temos? O início, vamos falar só um pouquinho dele a respeito do início do Marco Antônio Bragadin, o homem lá em Veneza mesmo. Marco Antônio Bragadin, ele nasce em 1523, em uma Veneza, uma república de Veneza, que ele nasce na capital, né, que era o coração do poder marítimo do Mediterrâneo, como a gente bem sabe daquela época. Então ele não começou efetivamente como um soldado, mas ele era advogado e também magistrado. Ainda assim eram, digamos, profissões muito importantes para aquela época, né, os magistrados, seguindo, é claro, a tradição familiar, a tradição da família dele, que era uma família de nobres vênetos e regionalmente nobres venezianos. No entanto, a ameaça constante daquele período, né, do avanço do Império Otomano, os turcos, os muçulmanos, exigia que os homens da elite principalmente, também servissem nas galés e no exército. Então a elite não ficava de fora disso. Ela precisava, era um outro sistema, não um sistema que existe hoje, que a elite se esconde de tudo e coloca os pobres coitados na frente para levar tiro. Naquela época não era assim que funcionava. Então o Bragadin provou ser um líder nato e também um estrategista bem disciplinado, o que levou, é claro, à nomeação dele como capitão do Reino de Chipre em 1569. Para quem não sabe, Chipre pertencia à República de Veneza, era uma das grandes
uns grandes conflitos que a República de Veneza tinha com os muçulmanos, porque é um território muito grudado ali, e principalmente quando existia o Império Otomano, ele fazia divisa com o Império Otomano, então era uma base militar muito difícil de ser mantida, e foi mantida por muitos e muitos séculos pela República de Veneza. Bom, nós temos um momento derradeiro, né, que a gente começa a se aproximar do fato histórico do seu martírio, do martírio de Marco Antônio Bragadin, que foi o famoso cerco de Famagusta. Esse aqui é um momento definitivo da vida dele, que ocorre lá por volta de 1570, quando as forças do sultão Selim II invadiram Chipre. Então, o que nós temos? Nós temos Bragadin, que retira naquele momento, né, ele se retira para a cidade fortificada de Famagusta, com apenas cerca de 6.000 homens, e o problema é que era muito pouco, né, porque o exército otomano, naquele momento, ele estava contando com 100.000 homens, 100.000 soldados, então era, de fato, um épico aqui, né, 6.000 para 100.000 soldados é muita coisa. Mesmo assim, Bragadin demonstra uma resistência histórica, uma resistência que amedrontava os próprios companheiros também, os próprios aliados, como aquele homem poderia aguentar, né, perante 100.000 homens, perante um império, que era o Império Otomano, fortíssimo, e ele estava naquela situação por devidos vários fatores, ele estava praticamente sozinho, fatores de logística, enfim, de dinheiro e muitas outras coisas que envolvia a República de Veneza e outros estados ali, né, principalmente logística, porque as coisas demoravam para chegar até ali, ele estava praticamente sozinho e sabia que a sua vida naquele momento ali deveria ser uma moeda, digamos, não uma moeda de troca, mas sim ele deveria ser um mártir, né? Ele deveria ser um bloqueio, ao menos por um certo período, para os muçulmanos não avançarem. Então, durante ali os meses de fome e escassez de pólvora, o qual sofreu Marco Antônio Bragadin, ele manteve a moral da tropa através da oração e da convicção cristã de que estavam protegendo a Europa cristã da invasão, e de fato estavam. Isso foi comprovado um pouco depois com a Batalha de Lepanto, na qual a sua resistência heróica fez muita diferença. Se ele não tivesse resistido aí, os muçulmanos teriam chego muito antes, e os europeus, né, os vênetos, os espanhóis principalmente, o Papa teriam sido pegos desavisados. Graças à resistência de Bragadin é que a Europa teve tempo, o Papa teve tempo de se organizar e convocar, então, tanto a República de Veneza, que era o interesse dela, assim como convencer a Espanha. Então, isso se deve a Marco Antônio Bragadin. Ah, mas Fernando, isso aí foi na Europa, não sei o quê. Tudo bem, mas se não fosse isso, hoje em dia também a nossa história estaria bem diferente, né? Muito diferente do que é nos dias de hoje, e diferente para pior, para você que, né, enfim, existem aqueles que são os eurocentristas, mas existem aqueles que são os anti, né, Europa. É preciso a gente entender que nós estamos, querendo ou não, ligados, conectados eticamente, moralmente e também, no nosso caso aqui, etnicamente ao Ocidente, né, e não a outros locais ali. Bom, vamos lá. O martírio. Teve martírio e também, com certeza, a prova de fé de Marco Antônio Bragadin. Em agosto de 1571, um ano depois, sem comida ou munição, o Bragadin negociou ali uma rendição honrosa que garantiria a passagem segura dos civis e dos soldados para a Creta, né? No entanto, ele foi traído porque os muçulmanos eles não conseguiam, de certa forma, assim, eles já tinham conquistado ali Famagusta, mas eles não conseguiam derrotar essa base militar vêneta que tinha ali por conta da resistência heróica do Bragadin, e assim sendo, eles aceitam fazer esse tratado, né, para dominar efetivamente tudo, só que o tratado ele vem a ser traído pelos próprios otomanos, né? O comandante otomano Lala Kara Mustafa Pasha
quebra o acordo descaradamente. Ele conta várias mentiras, dizendo que houveram outros ataques, que Marco Antônio Bragadin fez isso, fez aquilo. Imagina, com 6.000 soldados, com um monte de gente já morta, se eles teriam condições de fazer todas essas provocações. E então ele conta uma série de mentiras para poder incriminá-lo, para poder lançar a sua vingança contra Marco Antônio. Por quê? Porque o Império Otomano, com 100.000 homens, de fato, apesar de ter vantagem, de ter conquistado muita coisa, estava passando uma tremenda vergonha. Uma tremenda vergonha, porque levar todo esse tempo aí, com 100.000 homens, para tirar 6.000 homens do lugar, os caras estavam passando uma baita de uma vergonha, né, para o mundo inteiro. O Império Otomano, que naquela época se tinha, até depois da derrota deles ali, na Batalha de Lepanto, se tinha a fama de ser um império invencível, o Império Otomano. Então, para eles era muita vergonha demorar tanto tempo para vencer poucas pessoas, né? Não tem nem pólvora, as pessoas não tinham nem comida. Bragadin não tinha comida, não tinha pólvora, e ele mantinha sua resistência. Então, isso daqui era uma vergonha sem precedentes para o Império Otomano. É por isso que o comandante otomano, ele inventa depois, quando consegue ter acesso ao Bragadin, ele inventa mentiras para conseguir se vingar dele efetivamente, e fazer com que o Bragadin é que passa a vergonha, para apagar a vergonha que o Império Otomano passou frente a um homem só. Frente a um homem só, né, e a sua cruz. Pronto. Então, o que se seguiu foi um calvário que muitos historiadores e contemporâneos descreveram com tons de um verdadeiro martírio religioso. O que acontece é que foi oferecido a Bragadin a chance de salvar sua vida se ele se convertesse ao Islã, ou se ele se revertesse, como o islamismo chama, porque para o islamismo todos nós já somos, né, islâmicos, não sei o que, a gente caiu em desgraça e nós temos que nos reverter, aquela bobajada toda herética que eles inventaram a partir dos séculos, a partir dos séculos, enfim. Então eles ofereceram esse ato que não era de misericórdia, para ele foi vantajoso morrer, né? Então ele recusa prontamente, reafirmando a fé que ele tinha em Cristo, e Bragadin era um homem muito religioso, e a lealdade dele, é claro, à República de Veneza. Imagina se Marco Antônio Bragadin vai se converter ao Islã, né? Isso era impensável. E por conta disso, ele sofre tortura pública, ele foi mutilado, as orelhas do Marco Antônio, o nariz foram cortados, né? E ele foi forçado a carregar, enfim, sacos de terra sob sol escaldante, serviço escravo, né? Enquanto ele era humilhado perante o exército otomano. E ele teve uma morte bem lenta, né, uma tortura bem lenta ali. O ápice da agonia do Marco Antônio Bragadin ocorreu em 17 de agosto de 1571. O Bragadin foi amarrado a uma coluna na praça principal, lá de Famagosta, e ele foi então esfolado vivo. Arrancaram a pele dele ali enquanto ele estava vivo, né? Não sei se vocês já viram as pessoas arrancando peles de animais mortos, né? Então foi o que fizeram com ele, só que ele estava vivo ainda. Então relatos da época afirmam que ele suportou o suplício com uma calma sobrenatural, recitando o Miserere, que é uma canção religiosa católica, né? E invocando o nome de Jesus Cristo até perder a consciência e morrer assim, né? Antes que a esfolação terminasse. Ele morreu antes disso. Bom, a morte do Marco Antônio Bragadin, ela não foi em vão, não dá para dizer isso. Por quê? Eu já adiantei para vocês. O choque causado pela sua execução brutal uniu as forças cristãs, né? O Papa teve, com base na morte do Bragadin, ele teve esse precedente, para mostrar, não tanto para a República de Veneza, que tinha tudo a perder, né, mas principalmente para a Espanha, enfim, se teve um argumento que não dava para realmente aceitar, né, um cristão sendo morto daquele jeito ali e aliado. Então, apenas 2 meses depois, derrotaram
os otomanos, a Europa derrota os otomanos na histórica Batalha de Lepanto. Tudo isso graças ao Marco Antônio Bragadin, que, como falei para vocês, entre outras coisas, envergonhou o Império Otomano, começou a vergonha do Império Otomano, né, dando coragem para tanto a República de Veneza, a Espanha, os Estados Papais verem, opa, como assim? Eles são invencíveis, mas por que tanto tempo para derrubar um homem só, praticamente? Um homem sem comida, sem pólvora, sem nada? Como assim eles são invencíveis? Então isso já deu uma força moral muito maior e, com certeza, Marco Antônio atrasou a batalha, a chegada dos otomanos ali em Lepanto, né? Hoje a pele do Marco Antônio Bragadin, que foi recuperada anos depois por um marinheiro vêneto, ela repousa em uma urna de mármore na Basílica de San Zanipolo, lá em Veneza, né, na capital. Então ele é lembrado hoje não apenas como um herói militar, mas também como um mártir cristão daquela época, né, que decidiu muita coisa ele sozinho, decidiu muita coisa ali no rumo da história. Então foi um homem que ele é importante não só para a história vêneta, mas ele é importante para a história do Ocidente inteiro, né, para a história do Ocidente inteiro. Muito bem, então essa foi a nossa história, a história de Marco Antônio Bragadin. O pessoal que chegou atrasado, vocês podem dar uma olhada, né, depois ali no vídeo também, e eu já aproveito aqui para agradecer a todo mundo que se inscreveu lá no curso de Língua Vêneta, né? O curso que vai começar hoje. Hoje começa curso de Língua Vêneta e Italiano simultâneo, tá? Tem bastante interesse por uma turma no sábado. Aí eu estou analisando, enfim, tanto os meus horários, horários do pessoal. Para quem tiver interesse, talvez, de a gente tentar ver se surge alguma turma ali no sábado, vocês podem entrar no link aqui de interessados que está na descrição do vídeo. Eu vou ver se surge essa turma aqui no sábado também. A turma de hoje já está garantida, tá? Para o pessoal começar hoje de Vêneto e Italiano simultânea. Para quem tem interesse, entra no link aqui demonstrando, óbvio, manifestando interesse por uma turma no sábado. Se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, fala lá com a Alma Cidadania, diz para eles que entrou em contato através do canal Lenguamare para receber o seu desconto no seu processo, se você assinar com eles. E se quiser saber mais sobre as suas origens, enfim, também as suas predisposições, né, de doenças e principalmente a sua genética, entra no site da Nexugeno. Vai lá, dá uma olhadinha e se tiver alguma coisa do seu interesse, você pode usar o cupom Lenguamare15. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, uma história interessantíssima, um líder muito, mas muito heróico da nossa história, e é importante que nós não nos esqueçamos dessas pessoas, porque quem esquece a história acaba do jeito que está hoje, né? Acaba levando o mundo para aquilo que está hoje, pelo menos o Ocidente do jeito que está hoje, porque os otomanos, os muçulmanos não mudaram um milímetro, né? Eles continuam atacando, a gente que continua, e a gente é que retrocedeu, a gente é que abriu a porteira. Bom, vamos lá, tomara que algum dia isso mude, essa mudança começa por nós, nos vemos na próxima, tchau, tchau, Strucon.